Porque o Brasil tem medo do seu próprio talento. Porque a gente aplaude o gênio estrangeiro e tenta domesticar o nosso. Se você buscar o nome de Neymar hoje, nas redes sociais, nas buscas do Google, existem dois mundos. O mundo das estatísticas absurdas, dos gols que desafiam até a física e do choro das crianças quando vem o ídolo. Por outro lado, existe o julgamento moral e implacável das redes sociais e essa chama do cancelamento, tão latente, né, nos dias de hoje e já há bastante tempo. Para quem não me conhece, eu sou Regina Monge, sou especialista em neurobranding. Meu trabalho une a neurociência e construção de marcas para entender como o cérebro percebe, lembra e escolhe uma marca. Hoje, eu quero convidar você a mergulhar em uma das arquiteturas de memórias mais complexas da nossa cultura, a marca Neymar. Porque o Neymar não é apenas um jogador, não. Ele é o espelho aonde o Brasil não quer se olhar. Reflitam sobre isso. E eu vou começar pelo cérebro. Existe um conceito que eu gosto de explicar, que é a saliência emocional. A saliência é que faz com que algumas marcas, pessoas ou símbolos ocupem mais espaço na nossa mente, porque elas despertam emoções. E marcas fortes não são neutras. Ou elas provocam amor, ou provocam rejeição, mas nunca o silêncio. Neymar ocupa um território privilegiado no nosso sistema límbico, a região do cérebro ligada às emoções, as memórias afetivas e as nossas reações mais instintivas, aquelas que sentimos antes mesmo de racionalizar, ou seja, antes de termos uma opinião formada, o nosso cérebro já sentiu, já comparou, já julgou e já reagiu. Mas existe um bug biológico aqui. O viés da negatividade, que é uma tendência do cérebro de prestar mais atenção ao que parece ameaça, erro ou perigo. O nosso cérebro, ele evoluiu para priorizar o perigo. Então, lá, milhares de anos na savana, quando os nossos ancestrais ainda dependiam do instinto para sobreviver, perceber um rugido de um leão era mais importante do que contemplar a beleza de uma flor naquela natureza. E trazendo isso para 2026, um drible genial é uma flor. Ele é a beleza na sua forma mais pura. Por outro lado, um post polêmico é o rugido. É aquele leão feroz. Aquele barulho que assusta, perturba e desestabiliza. E o cérebro presta mais atenção ao rugido, ao barulho, ao negativo. E a indignação prende a atenção porque ela mistura ameaça, emoção e recompensa. Então, quando sentimos raiva, o cérebro entra em um estado de alerta e busca uma resposta. É nesse circuito que entra a dopamina, uma substância ligada à motivação e à expectativa de obter uma resposta de validação ou uma sensação de poder. Então, atacar o ídolo pode gerar uma sensação de superioridade moral. E é por isso que o cancelamento se torna tão atraente. Ele faz o crítico se sentir maior que o gênio. Então, eu quero que vocês percebam o quanto isso é profundo na nossa cultura, né? O quanto isso já está enraizado e muitas vezes nem temos consciência disso. Agora, por outro lado, reparem nas crianças. Por que elas não cancelam o Neymar? Porque o cérebro infantil opera por arquétipos puros. Arquétipos são símbolos universais, padrões de comportamento que o cérebro reconhece rapidamente, como o herói, o gênio, o rebelde ou o menino livre. Então, as crianças enxergam o menino genial no Neymar.
Aquele que vence pela alegria, não pela regra. Para uma criança, Neymar é a prova de que o mundo, apesar de todas as dificuldades, ainda pode ter momentos parecidos com um parque de diversão. E por isso ele encanta as crianças. Quando o Neymar abraça uma criança, ou ele dedica atenção a um fã cadeirante, ele ativa algo poderoso no cérebro de quem vê essa cena, de nós que estamos assistindo. Nesse momento são ativados o que a neurociência chama de neurônios espelho. São células ligadas à empatia que nos ajudam a sentir internamente aquilo que vemos no outro. Ele cria uma marca de afeto que nenhuma manchete negativa consegue apagar. Para a criança, o gesto simbólico vale mais que o discurso moral. É uma conexão de alma para alma, sem o filtro do julgamento adulto. E por isso ele atrai tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens. Por essa pureza, por esse sonho, por essa visão de que é possível. Então, a criança, ela vem com essa pureza. E o adulto, com as suas frustrações, vem com o julgamento. Mas por que o adulto brasileiro é tão severo? Aqui a gente entra na antropologia. É que para nós, o futebol nunca foi apenas um esporte. Ele é quase uma religião civil. No Brasil, não se joga só com a bola. Se cumpre um ritual de existência. O Brasil tem uma relação traumática com o sucesso. Já dizia Nelson Rodrigues, na famosa frase, né, do complexo de vira-lata. E esse complexo, ele descreve um sentimento crônico de inferioridade em que o brasileiro, muitas vezes, sem perceber, se coloca diante do resto do mundo, rejeitando a própria imagem e exaltando tudo que vem de fora. Tudo que vem de fora é melhor. E nós colocamos o Neymar na posição de depositário da nossa autoestima nacional. É por isso que o 7-1 ainda está entalado na nossa garganta. Né? Naquela tarde de 2014, não foi apenas uma derrota no campo. Aquilo foi uma profanação. Foi o dia em que nosso templo ruiu e a nossa identidade de país do futebol foi humilhada diante do mundo. E como o Neymar era a grande promessa daquela geração, ele acabou herdando a missão impossível de limpar sozinho essa mancha na nossa história. No fundo, a gente não torce apenas para ele jogar bem. A gente exige que ele nos redima. Queremos que ele cure a nossa ferida, a nossa sensação de inferioridade diante do mundo. Quando ele não entrega a copa que projetamos nele, ou quando se comporta como um jovem rico, bilionário, e não comum a um mártir da pátria, a gente se sente traído. E a raiva que o Brasil descarrega no Neymar é, na verdade, a raiva da nossa própria impotência. Nós o punimos por ele ser livre, enquanto nós nos sentimos presos às nossas próprias expectativas. Então, o Neymar incomoda porque revela uma ferida que é nossa. E esse é o retrato mais incômodo do Brasil. E isso dói. E como dói. E dói muito. Então, pensem sobre isso. Analisem o que eu trouxe aqui. Porque é isso que nós estamos vivendo. Mas isso não vem de agora. Isso está enraizado na nossa cultura. Existe uma crueldade silenciosa na nossa cultura. Isso é um fato. O Brasil só aceita o gênio se ele for um santo.
ou se ele estiver morto. Porque o herói morto, ele não incomoda, ele não dá opiniões, não erra pênalti, não vai a festas, não joga pôquer. O morto, ele é uma tela em branco, onde a gente pinta a perfeição. Só salvamos as coisas boas e imortalizamos isso na memória. Esquecemos todo o resto daquele ídolo que já se foi. Então, nós editamos o Pelé, editamos o Senna, mas o herói vivo, feito de carne e osso e contradições, ele incomoda. Então, Neymar é esse incômodo constante, porque ele se recusa a virar uma estátua antes da hora, ele está vivo. Ele insiste em ser humano, com todas as falhas que isso carrega. Ele não é perfeito, nem pretende ser, assim como nenhum de nós somos. E o brasileiro tem dificuldade de lidar com as próprias sombras e projeta tudo nele. É mais fácil apontar o dedo para a indisciplina do Neymar do que encarar a nossa própria falta de disciplina como nação. Então nós projetamos nesse ídolo. E o Neymar é esse ídolo desses últimos anos. Mas nós já tivemos tantos outros ídolos. E isso é um padrão que a gente faz. Então, enquanto o Neymar está sendo aplaudido em estádios, por exemplo, na Argentina ou na Europa, e olha que a Argentina é o nosso maior rival, só que lá ele é ovacionado, porque lá ele é o ídolo, ele é o artista da bola. O argentino olha para o Neymar e vê o espetáculo, o futebol como arte, né, como arte plástica. Ele vê o campo florido. E ele não deve nada à Argentina. Ele é um presente para os olhos de quem ama o esporte. E já no Brasil, ele não é o artista da bola. Ele é devedor. Ele carrega uma nota promissória, chamada Hexa. E enquanto essa nota não for paga, parte do país sente no direito de ser o seu carrasco. É uma miopia de branding. É uma miopia terrível de branding. E a gente está destruindo o valor do nosso maior ativo por pura carência emocional coletiva. Então, Neymar, por ser humano, ele tem suas emoções, seus sentimentos, as suas angústias. Então, imagina o que ele passa. Como especialista em neurobranding, eu vou encerrar essa reflexão da seguinte forma. Marcas verdadeiramente humanas não são feitas de perfeição. Elas são feitas de tensão, identificação e memória. Daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar de um post de rede social ou de uma fofoca de tabloide. O que vai sobrar na arquitetura de memória do mundo são os lances que nos fizeram levantar do sofá e o sorriso das crianças, que viram nele um super-herói real, um herói nacional real. Então, talvez a pergunta não seja se o Neymar merece o Brasil. A pergunta talvez seja: o Brasil está pronto para valorizar os seus gênios enquanto eles ainda estão vivos? Ou vamos esperar que ele vire mármore para dizer que amávamos? Valorize o artista da bola. O espetáculo não dura para sempre. Fazia tempo que eu queria refletir sobre esse tema. Eu dei minha opinião como especialista, mas quer saber o que realmente eu sinto? Para além de toda a técnica e de tudo que aprendi com a neurociência, eu vejo o Neymar na Copa. Vejo a maior parte do nosso povo comemorando a sua convocação, deixando o julgamento de lado para dar lugar à celebração.
Eu vejo o Neymar feliz em campo, passando confiança para os seus companheiros, seus colegas de elenco, com garra, com sangue nos olhos, para fazer o seu melhor. Eu tive a oportunidade, numa viagem, de ver o Neymar jogar um clássico do Real Madrid com o Barcelona. E foi incrível. Aos 4 minutos de jogo, ele fez o gol. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ele jogando no Santos, nem tampouco de dar um grande abraço nesse herói, nesse ídolo nacional. Mas eu vejo um roteiro sendo escrito além das críticas. Eu vejo o gênio se preparando para o seu último ato. E nesse momento, eu vejo um Brasil que para de reagir a um rugido e volta a florescer. Vejo um Brasil como uma linda flor que finalmente se permite admirar a sua própria beleza. Comentem sobre essa reflexão.